Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Hoje a gente começou com um pequeno atraso, porque Recife está com uma série de manifestações, inclusive dos trabalhadores dos ônibus aqui, mas agora vamos começar com um debate sobre a questão das reduções de danos. Não exigir abstinência dos usuários de drogas como pré-condição para participar de programas de assistência e valorizar os vínculos familiares e relações familiares existentes, bem como a autonomia, são algumas práticas que podem contribuir para uma política de drogas mais humanizada. O programa Atitude do governo de Pernambuco é uma dessas experiências que, em vez de investir tempo em abordagens criminalizadoras e repressivas, que caracterizam o modelo de guerra às drogas consideram o encarceramento a única solução para o problema, apontam para um outro lado do tratamento mais humanizado, de fato, para as pessoas que têm essa dependência com a droga. A política de drogas, atualmente, essa política de guerra às drogas, contribuiu também para que o Brasil tenha a quarta maior população carcerária no mundo. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, com dados de 2016, nós tínhamos mais de 700 mil pessoas detidas em cárceres no Brasil. Essa política de aprisionamento, já vimos nos últimos anos, que não reduziu o tráfico, nem o consumo abusivo de drogas. E, por outro lado, a criminalização dos usuários é um problema que é pouco falado. Um desses aspectos são as internações compulsórias em chamadas comunidades terapêuticas, que aparecem muitas vezes em relatórios com denúncias de restrições à liberdade, de violências e violações de direitos. Esse debate sobre política de drogas, sobre drogas e o combate à violência não pode ser entendido apenas como uma questão de segurança, mas de saúde pública e também de respeito aos direitos humanos. É por isso que hoje o Fora da Curva debate sobre política de drogas, por que a gente precisa falar sobre redução de danos, esse termo que talvez não seja muito comum para as pessoas. Para debater com a gente estão aqui Rafael West, psicólogo, redutor de danos e mestre em políticas públicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. E também está aqui com a gente Ingrid Farias, articuladora política da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Bem-vinda, Ingrid, obrigada. Obrigada, bom dia a todas. A gente está aqui no aguardo também de Priscila Gadelha, que ela é presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Ela também está enfrentando esse trânsito para chegar aqui com a gente. E aí, para começar essa apresentação desse tema, que não é simples, ele está dentro de uma coisa muito complexa, que é lidar com a questão das drogas, com políticas de drogas hoje no Brasil, queria começar perguntando a vocês e pedindo que explique ao ouvinte que talvez não conheça, o que é que a gente está falando quando fala em redução de danos, no contexto de lidar, com o vício, com a dependência de drogas, e por que a gente precisa pensar a redução de danos dentro de política de drogas, para além de uma guerra a drogas, para além de investimento em polícia, além de presídio. Rafael? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Eu acho que a gente precisa pensar que, historicamente, a gente sempre vem lidando nas últimas décadas com a ideia de que drogas, elas precisam ser combatidas, o diga não às drogas, vamos acabar com as drogas. Essa foi a perspectiva do ex-presidente Nixon na década de 70 nos Estados Unidos, colocando esse grande jargão da guerra às drogas, em que é proibido vender, é proibido produzir e é proibido consumir. Então, numa perspectiva que nos anos 2000, você chegaria, quem tivesse usando ou comercializando
preso ou focado para que a pessoa parasse completamente de usar. E aí chega nos anos 2000, você vê que essa realidade é completamente diferente, você tem drogas cada vez mais diversificadas, mais baratas, mais acessíveis e com danos cada vez mais significativos no ponto de vista da saúde. E as pessoas começaram a ver que para cuidar de pessoas que usam drogas, não necessariamente a única oferta é que as pessoas parem de usar drogas. A redução de danos começou a entender, principalmente em países da Europa, de que as pessoas podem parar de usar drogas, mas muitas pessoas continuam usando drogas, seja por vontade, seja por desejo, seja pela sua liberdade, seja pela dificuldade de parar aquele consumo. E a redução de danos ele abrange para cuidar das pessoas, sejam que elas parem de usar drogas ou sejam que elas continuem usando drogas. Então, superar um modelo de que o usuário de drogas ou ele é um pecador, que ele precisa ser curado através de um tratamento religioso, ou que ele é um criminoso e ele precisa ser preso porque está usando, ou que ele é um doente onde a sua única possibilidade é parar de usar drogas. Então, a gente, na redução de danos internacional, cada vez mais podendo cuidar das pessoas, sejam elas desejando parar, sejam elas continuando usando, sejam elas com usos mais regulados, mais controláveis, ou usos recreativos, ou usos saudáveis, ou seja, elas com dificuldades em relação àquele determinado uso, seja de drogas lícitas ou ilícitas. Então, a entender é de fato um tratamento que primeiro escuta as pessoas, entendem a realidade, tratamento, não seja o termo correto, mas enfim, um lidar com as pessoas a partir também dos contextos, das realidades delas. Ingrid, que faz parte da RENFA, né, da Rede de Feministas Antiproibicionistas, essa questão da redução de danos, acho que tem o para quem, né, serve, ela atende principalmente. Eu queria te perguntar, para quem que a redução de danos, de fato, contribui para uma qualidade de vida melhor, para a autonomia das pessoas? E, do outro lado, a lógica inversa, né, a guerra às drogas, a criminalização de quem utiliza drogas, serve a quem, né, beneficia a quem? Débora, é muito bom que a gente esteja dentro do programa hoje fazendo um debate como esse, porque esse é um debate urgente à sociedade, né? E acho que quando você começa o programa dizendo que a maior parte da sociedade talvez não saiba o que é redução de danos, é importante no sentido de que a gente ainda precisa conquistar muita gente, de que existem outras possibilidades e formas de cuidar e acolher as pessoas que usam drogas, né? Acho que é importante demarcar que a redução de danos ela é uma estratégia de cuidado que ela nasce especialmente das pessoas que usam drogas, né? Então, essa estratégia, quando ela foi criada e quando ela começa a ser acolhida e absorvida pelos serviços de saúde pública, ela vem como uma demanda das pessoas que usam drogas, que compreendem que, em determinados contextos sociais, o uso de drogas causa ainda mais vulnerabilidade social, né? Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que quando a redução de danos nasce 30 anos atrás e vem ao Brasil, né, na década de 90, muito ligada a um contexto também do que a gente vivenciava do aumento dos números de casos de AIDS no Brasil, a gente percebe que, mais uma vez, a redução de danos ela se liga a um contexto onde as pessoas que usam drogas reivindicam do Estado a sua responsabilidade no seu cuidado e não num processo de criminalização, né? Então, a redução de danos ela se institucionaliza, né? Ela faz parte hoje fazia, né? No caso, porque no início do ano, Bolsonaro ele altera várias legislações que garantiam direitos. E aí a política de danos ela adentra a política institucional, as políticas de saúde pública, de cuidado, e vários serviços de redução de danos são criados a partir dessa reivindicação que vem prioritariamente das pessoas que usam drogas, né? Então, essas pessoas, diferente do que é colocado pela sociedade, elas se organizam politicamente e se reconhecem como um sujeito também transformador e alterador de suas realidades. É importante dizer que não são todos os sujeitos, usuários de drogas, que têm condições de serem reconhecidos como sujeitos cidadãos, né? Então, hoje a criminalização das drogas, ela recai sobre determinados corpos, né? Então, se você é uma pessoa usuária de drogas e você é uma pessoa que tem moradia, que tem família, que é uma pessoa branca, que mora num bairro de classe média, você tem um tratamento diferente pelo Estado, né? Geralmente essas pessoas elas são conduzidas muito mais ao cuidado do que as pessoas pobres, negras e periféricas que têm nos seus territórios a droga criminalizada como também um objeto de criminalizar toda uma forma de vida e de organização comunitária, né? Então, acho que é importante a gente dizer que a redução de danos nasce do usuário de drogas, mas, infelizmente, na ponta da relação vivida em sociedade, é esse mesmo usuário de drogas, né, em determinado perfil, que é mais violentado. E aí,
né, essa questão que você fala da criminalização de algumas pessoas, né? Quem é que hoje, esse dado que eu trouxe, inclusive, na abertura, a gente sabe que maior parte da população que está presa hoje no Brasil é negra e a maior parte também é por crimes de tráfico de drogas e em pequenas quantidades. Mais uma vez, são essas pessoas que estão colocadas. Para o ouvinte também entender a questão da redução de danos, né? Vocês trouxeram como ela chega no Brasil e como ela também passa a integrar parte do sistema de saúde, de assistência. Mas hoje, como é que está organizada a política de drogas geral? A gente tem uma legislação que é ainda prioritariamente punitivista. A gente teve algumas mudanças, né? No começo do ano, em junho, se eu não me engano, a nova lei de drogas, né, mudou justamente a disposição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas e muda também a questão do financiamento das políticas de drogas, quem de fato, nessa ponta, né, do atendimento a usuários. Essa mudança da lei de drogas no contexto nacional, como é que ela tem afetado as políticas aí nos estados, também nos municípios? Sem dúvida tem sido um retrocesso muito significativo, né? Primeiro, quando a gente olha para a criminalização, a gente olha hoje para o cenário internacional, a gente tem toneladas e toneladas de maconha sendo vendidas legalmente no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda, no Uruguai, mas quando a gente olha, os jovens negros da periferia do Coque, do Ibura, de Peixinho, estão sendo presos por conta de algumas gramas de comércio em relação àquela substância. Então, é uma política de guerra que acaba disseminando cada vez mais uma violência sistêmica nesse processo e acaba prejudicando muito mais vidas, encarcerando e gerando um processo de violência muito significativo nesse combate de guerra às drogas e, na verdade, causando bem mais prejuízos para a população do que necessariamente os problemas ocasionados pelo consumo dessas substâncias. Então, esse é um ponto muito difícil, que o Brasil está muito atrasado nesse sentido. E nas políticas de saúde, como a companheira Ingrid estava colocando, o avanço do Sistema Único de Saúde, da saúde mental, da reforma psiquiátrica brasileira em reconhecer o olhar da redução de danos e a perspectiva de direitos humanos nesse cuidado integral, ele vem sendo bastante retrocedendo nesse processo do governo federal, especialmente nos ministérios do governo Bolsonaro. E esse é um processo que vem tendo durante o ano, que primeiro retirou toda a sociedade civil do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, então a psicologia, o serviço social, o direito, especialistas da área de saúde hoje não podem debater a política nacional, a política pública como um todo, interrompeu a publicação da pesquisa científica sobre o levantamento do consumo de substâncias psicoativas no Brasil, um levantamento super importante da Fundação Oswaldo Cruz, e decretou uma lógica abrupta, sem discussão com a sociedade, a tentativa de tirar a redução de danos das políticas públicas, o que gerou uma reação bastante significativa de toda a população, especialistas na área de saúde, médicos, enfermeiros, etc. E aí você tem um processo em curso que, na verdade, é substituir a atenção psicossocial, a ciência, a equipe interdisciplinar, no sentido de substituir para uma assistência religiosa. Então, acaba sendo um grupo mais extremista de uma perspectiva religiosa, em que é como se fosse, não precisa da atenção psicossocial, que precisa você se converter numa determinada religião, e aí os seus problemas com drogas ou qualquer outro tipo de problemas, eles vão ser sanados. Isso, a igreja pode sugerir isso enquanto oferta, mas você não pode chegar no Sistema Único de Saúde e você não está procurando o pastor ou a missionária para ser cuidado. Você sabe que a população sabe onde encontrar essa perspectiva religiosa. Então, na verdade, você está buscando médico, enfermeira, psicóloga, terapeuta ocupacional, educadores sociais, educação popular, né, agentes comunitários de saúde, redutores de danos. Então, você está procurando uma equipe interdisciplinar. E aí você tem, não só no governo federal, mas muito próximo no governo do estado e na prefeitura do Recife, um alinhamento nessa perspectiva de diminuir essa perspectiva de equipe interdisciplinar e de desenvolvimento da redução de danos, da saúde mental, da assistência social, num processo muito sofisticado
cuidado de alterando essa dinâmica das políticas públicas e ir introduzindo uma conversão religiosa, numa perspectiva religiosa, para substituir as políticas públicas nesse sentido. E isso tem sido muito sério, a gente permitir que a política pública, a ciência, ela seja, na verdade, excluída desse processo e trabalhada apenas numa única perspectiva de um radicalismo religioso. Por isso a importância de se falar tanto sobre Estado laico nessa perspectiva, porque a gente acaba encontrando nesse tipo de conversão religiosa, camuflada de tratamento, questões muito sérias do ponto de vista de direitos humanos, como cura gay, reforma de caráter LGBT, etc, etc. Essa questão você fala justamente do desmonte gradual, né? E passando desde o governo federal, com o governo Bolsonaro, né? Enfim, ele já adiantava que intensificaria a guerra às drogas e, por outro lado, como isso rebate também nos estados e municípios. Eu queria registrar aqui a chegada de Priscila Gadelha. Bem-vinda. E aí, nesse debate, assim, eu queria que vocês pudessem explicar também, talvez o Rafael, a Ingrid também, que é redutora de danos, como é que na prática acontece, assim, para entender do que a gente está falando de coisas muito diferentes, né? Se por um lado existe agora um investimento nas comunidades terapêuticas, inclusive com uma disponibilização de mais de 150 milhões para comunidades terapêuticas. Isso foi uma ação do Osmar Terra, do ministro da Cidadania de Bolsonaro, né, para aumento justamente de vagas em comunidades terapêuticas, como foi falado, que, enfim, utiliza de práticas que vão na contramão da redução de danos, né, de um aspecto mais humanizado. O que é que a gente quer dizer com redução de danos na prática, assim? Quais são os passos para quem está ouvindo? Talvez a gente tem muito contato, eu acho que, com a lógica das comunidades terapêuticas, né? Tem inclusive o pessoal nos ônibus que passa falando do trabalho que é feito, muita parte da religião, mas como é a redução de danos? Acho que, antes de tudo, a redução de danos no encontro da prática, ela se dá no respeito à autonomia, né? Então, o primeiro contato da redução de dano com as pessoas que usam drogas em situação de necessidade de acolhimento, ele precisa acontecer a partir do respeito à autonomia dessa pessoa, né? Da compreensão de onde essa pessoa está inserida, qual é o ambiente no qual essa pessoa está inserida, porque quando a gente faz um olhar profundo sobre quem são essas pessoas que estão hoje vivendo problemas com o uso de drogas, e a gente faz uma análise de quem são essas pessoas inseridas no contexto social, a gente percebe que são pessoas que historicamente tiveram seus direitos violados, né? Então, as pessoas que, por exemplo, hoje são acolhidas pelos CAPs, pelo Atitude e por outros programas de redução de danos no Brasil, né, que ainda resistem nesse contexto, são essas pessoas que historicamente tiveram as suas vidas e os seus direitos como cidadão violado, né? Então, são pessoas que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à cultura, à moradia. Então, o conjunto dessas violações de direitos, ela também diz muito sobre como essas pessoas se relacionam com o uso de drogas, né? Então, é importante a gente dizer isso porque, na verdade, a maior parte da população que faz uso de drogas, ela não tem problemas com o uso de drogas, né? A maior parte da população que faz uso de drogas, inclusive, faz uso de álcool, né? Que é um debate, inclusive, que a gente não faz no sentido da redução de danos, que é encontrar quais são as estratégias de cuidado que a gente precisa desenvolver para poder fazer uso não só apenas das drogas que são proibidas, né? Porque a gente se relaciona muito ao uso da redução de danos com o uso de crack, né? A gente não está falando do uso de crack. O uso de crack no Brasil, ele não representa a maior parte do uso, né, das pessoas usuárias. Então, a gente está falando de criar estratégias onde a gente consegue garantir com que essas pessoas elas façam uso, né, dessas substâncias a partir do seu direito à autonomia, direito que está garantido na Constituição, né, mas que elas também tenham condições de pensar outras formas de uso. Né? O que a gente percebe é que, por exemplo, acontecem as caloradas nas universidades e a juventude bebe, né, até ter overdose de álcool. Né? A gente teve casos no Brasil de meninos muito jovens, 18, 19 anos, que estavam no seu primeiro ano de universidade, e a partir desses espaços de festa, onde não existe um controle, uma reflexão sobre esse uso, né, dessas adolescentes morrerem, desses jovens morrerem, e a gente não falar sobre isso. Né? Então, a redução de danos, ela, antes de tudo, ela dialoga sobre a autonomia, mas ela dialoga também
também sobre onde é o contexto, onde essa pessoa está inserida. E aí a redução de danos não quer dizer que a gente vai substituir uma droga pela outra, né? A redução de danos muitas vezes que também é utilizar a estratégia da abstinência. Às vezes é importante, às vezes é necessário que isso aconteça, né? Mas que isso aconteça a partir de um acompanhamento e de uma construção, né, entre a garantia de direitos e a garantia da autonomia dessas pessoas, né? A política pública e a construção dessas estratégias, elas precisam ser centradas especialmente nessa perspectiva, né? A ciência e todos esses campos que produzem sobre a redução de danos precisa, antes de tudo, estar centrado, né, nessa perspectiva dessa garantia do direito, né, dos direitos dos cidadãos e da autonomia das pessoas. E é isso que a gente está vendo aí agora em xeque, justamente, que o governo Bolsonaro não coloca como prioridade. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com o debate Política de Drogas, porque precisamos falar sobre redução de danos. Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Universitária FM, Agenda Cultural. A Fundação Joaquim Nabuco, localizada no bairro do Derby, recebe a exposição Educação pela Pedra, inspirada no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto. Até o dia 26 de janeiro, o público pode vivenciar a experiência transformadora do mineral na Galeria Vicente do Rego Monteiro, através das obras de diversos artistas. A entrada é gratuita. Nesta quarta vai rolar o show Moribundos no Crime no Iraque Club, localizado no bairro da Boa Vista. A partir das 7 da noite, o evento conta com a discotecagem autoral do músico Juvenil Silva. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. ...40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip-hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM.
Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos, política de drogas, por que precisamos falar sobre redução de danos? Estão aqui conosco participando do debate Ingrid Farias, articuladora política da RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, Rafael West, psicólogo, redutor de danos, mestre em políticas públicas, e Priscila Gadelha, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Priscila, inclusive, que chegou agora devido ao trânsito de Recife, mas queria já lhe perguntar, a gente está falando, né, sobre como é que a redução de danos se insere dentro do contexto brasileiro das políticas de drogas. E aqui em Pernambuco, a gente estava conversando, inclusive, sobre o desinvestimento, né? A política federal, como ela tem apostado num outro modelo que vai na contramão de um tratamento mais humanizado com a redução de danos. E aqui em Pernambuco, a redução de danos, pelo menos, era uma tradição, era uma política bem estabelecida, com o programa Atitude, e não tínhamos, pelo menos, tanto investimento nas comunidades tradicionais. Assim, a política pública aqui teve um histórico forte, né? Inclusive, o Atitude aparece como um modelo de sucesso ao lado de outras experiências no mundo sobre redução de danos, né? Inclusive, tem um livro aqui que vai ser lançado no seminário que vai acontecer, a gente vai falar sobre ele já. Mas eu queria te perguntar, assim, como é que está hoje a situação do Atitude? Ele tem aí um histórico, né, de investimento, de fato, mas hoje, diante desse contexto nacional, como é que você avalia também essas investidas aqui no contexto estadual para a política do Atitude de redução de danos? Sim. Acho que a primeira coisa que colocar é de que esse livro ele fala dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos usuários que estão na Atitude em diversos aspectos. É um espaço para referenciar esse trabalho. Nós todos aqui somos ex-trabalhadoras e trabalhadores de lá e sabemos que a Atitude funciona por conta desse lugar, né? A redução de danos aqui em Pernambuco, eu acho que o diferencial dela é que ela se institucionalizou enquanto ferramenta do povo, sabe? Assim, quando a gente faz redução de danos nos grandes eventos sem apoio, quando a gente lança um livro como esse, que é uma experiência do governo, que deveria ter todo o interesse do próprio governo em querer lançar, mas quando a gente lança isso sem apoio do governo, isso fala do desinvestimento na construção da redução de danos. O Atitude hoje ele se mantém com os serviços, ele se mantém aberto a toda a população, ele se mantém público, ele se mantém disponível para estar fazendo trabalho de redução de danos, mas acontece um fenômeno que no Atitude, que é o que aconteceu com a rede de atenção psicossocial, um enrijecimento. E aí, quando a redução de danos se enrijece, ela deixa de ser aquilo que ela prega, que é o cuidado em liberdade, a autonomia, o protagonismo dos usuários. Então, a necessidade de que a redução de danos ela não seja apenas uma palavra, mas uma ação com todo o seu contexto acontecendo. E no enrijecimento, a gente sabe que nesse lugar é muito fácil também de ir se diluindo as práticas. E é isso que vem acontecendo aqui. O fato do programa estar aberto, estar fazendo acolhimento, não significa que a redução de danos está fortalecida dentro do governo de Pernambuco. Pelo contrário, ela hoje vive um momento de maior enfraquecimento. Mesmo sendo uma política e indo na contramão de muitos outros de vários estados do país, em ter investido na redução de danos ao invés de ter investido na lógica de comunidade terapêutica. E aí é importante falar do exemplo de Maceió, que é aqui do lado, e que teve esse investimento e que hoje sofre por ter colocado o investimento numa lógica em que não ia atender todas as demandas da população, porque a população toda não pode ser internada. A população toda não pode ser colocada distante do seu território. Essa é uma lógica que só segrega e não ajuda ninguém. Pelo contrário, ela faz uma manutenção de doença. O que a gente precisa é de que tenha toda a rede, inclusive a rede para quem precisa passar um tempo internado por alguma necessidade, diante de um bom diagnóstico, mas que tenha centros de convivência, que tenha inserção, que tenha moradia, que tenha espaço para os usuários trabalharem. Hoje, a maior demanda dos usuários da Atitude, que ele tem toda uma passagem, mas é trabalho. As pessoas até conquistam a autonomia, mas como é que elas vão conquistar a autonomia se elas não têm renda? Se elas não conseguem pagar um aluguel, se elas não conseguem pagar a sua alimentação? Então, as pessoas precisam de trabalho hoje. Então, a redução de danos ela é uma ferramenta, mas ela não, em si, sozinha, ela não vai resolver o problema. Então, para a gente fortalecer a redução de danos, a gente precisa de empregabilidade, a gente precisa de moradia,
de centros de convivência, de muito mais programas de prevenção relacionados à redução de danos. Estou com um exemplo de Paraisópolis na cabeça. Se o governo de São Paulo tivesse o olhar da redução de danos, uma tragédia como aquela jamais teria acontecido. Porque ficam perguntando o que é que se teria que ter ali. Equipamentos da assistência da saúde, redutores de danos, trazendo informação, provocando cuidado entre as pessoas, diluindo conflitos, uso abusivo, fazer as pessoas pensarem sobre isso. Mas enquanto o olhar da redução de danos não estiver instalado em todas as políticas, a gente vai estar sempre dando tiro para o ar. E aí no ar a gente não sabe quem vai atirar, em quem a gente vai tocar. Então, como a gente vive uma era de muita violência, de bala perdida, não é momento da gente estar tirando para o ar. É momento da gente estar pensando que estratégia a gente pode fortalecer para que as pessoas tenham cuidado. E aí, no caso específico da redução de danos aqui, a maior demanda dos usuários é trabalho. Então, como é que esses usuários podem trabalhar? A redução de danos traz essa... Tanto, né, se eu estou entendendo direito, a integração com outros setores, né, que fala de ser transversal, de conectar diversas secretarias, não se resume, inclusive, a essa questão de saúde, mas também tem que estar presentes na lógica de outras políticas públicas, né, que de fato atendem a população. Isso, esse é o cenário. Rafael, também participou, inclusive, você foi gestor do Atitude durante algum tempo. Que principais resultados você apontaria assim, nessa trajetória da Atitude, que inclusive está registrada aqui nesse livro também, mas como é que está esse contexto, essa disputa, inclusive hoje no cenário, né? A gente teve, nos últimos meses, inclusive, uma pressão muito grande para que os recursos que são disponibilizados para as redes de assistência fossem divididos com as comunidades terapêuticas, né? Foi um projeto de lei do pastor Clayton Collins na Assembleia Legislativa que acabou não ganhando, mas foi colocado esse interesse, né? O dinheiro disponível para o SUS e para a assistência, inclusive, poderia ter ido para esse outro lado. Como é que está esse ambiente de disputa hoje, ou de resistência também dentro do campo da redução de danos? Olha, antes de falar especialmente sobre isso, aqui me fez lembrar, 10 anos atrás, em 2009, aqui próximo na Rua da Aurora, quando a gente estava começando a fazer atividades que futuramente iriam gerar o programa Atitude, a gente fazia abordagem de rua, fazendo conversa com população em situação de rua, etc. E tinha uma jovem, em torno de 20 anos de idade, que toda vez a equipe chegava lá com ela e tentava fazer com que ela parasse de usar crack, né? Ela usava muito crack aqui próximo e toda vez a única pergunta que se faziam para ela era quais as possibilidades para ela parar de usar crack. E um dado dia, eu cheguei aqui na Rua da Aurora, me encontrei com ela, aqui próximo da Ponte Limoeiro, e sentei ali no mangue e a gente começou a conversar. E uma coisa que ela chegou e falou: pô, Rafael, toda vez vem um monte de equipe aqui e as pessoas só perguntam se eu vou parar de usar crack. Ninguém pergunta do caminhoneiro que está me estuprando aqui quase todos os dias. Ninguém pergunta que eu estou na rua há quase 10 anos. Ninguém pergunta que eu estou sem pai, sem mãe, não tenho nenhuma relação familiar. Ninguém pergunta sobre o que é que eu vou comer ou como é que eu vou beber água amanhã. Ninguém pergunta que eu não tenho casa e que eu não tenho local para tomar banho e que eu não tenho local para me alimentar. Ninguém pergunta sobre como eu estou me sentindo, né? E aí eu percebi que o meu foco na abstinência naquele momento era completamente violento para aquela pessoa. Ela tinha várias e várias outras situações de vulnerabilidades, várias situações muito mais gritantes, na verdade, na vida dela, do que especialmente o uso de crack. E é como se a gente naturalizasse toda essa exclusão e todo esse histórico de pobreza e de violação de direitos e colocasse no crack como responsável. Na verdade, o crack ele não é a causa, é a consequência de um histórico de exclusão muito mais grave. E aí a redução de danos vem para ampliar esse olhar, vem para dizer que o nosso único método não é único e exclusivamente o nosso único incômodo fazer com que as pessoas parem de usar drogas. A gente pode ter o método e ajudar nesse processo, mas que a gente tem que olhar o sujeito na sua vida mais ampla e no seu histórico mais amplo. Então foi com esses princípios que a tradição de Pernambuco, de Recife, vem trabalhando a redução de danos. Isso desde os anos 2000, no programa Mais Vida, da Prefeitura do Recife, nos centros de atenção psicossocial, nos consultórios de rua, na RAPS, na reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial.
todo o processo de militantes do campo de direitos humanos, da assistência social, que gerou essa geração que fez e construiu o programa Atitude, seja estando dentro dos serviços, seja articulando a rede. Essa geração de Pernambuco veio criando um método que pudesse olhar numa perspectiva mais ampla as pessoas, né? E ver que o crack, ele não justifica pobreza, violência, exclusão social. A história escravocrata do país, ele é muito mais antigo do que o uso de crack. Então, é uma grande cortina de fumaça que a gente precisa olhar do ponto de vista científico para isso. É por isso que a redução de danos está tão próxima da ciência, das ciências da saúde, das ciências sociais, dos direitos humanos, no campo das políticas públicas. E, infelizmente, quando a gente olha essa geração inteira de Pernambuco, sejam dentro das políticas públicas, nos movimentos sociais, que geraram programa como Atitude, mas nos últimos anos a gente tem percebido um processo completamente avesso e um retrocesso enorme do governo Bolsonaro nesse campo e alinhado, infelizmente, com a coordenação da política de drogas que se desenvolveu no governo Paulo Câmara, no governo do Estado e na Prefeitura do Recife, Geraldo Júlio. É uma pena que tenham entregue essa coordenação, esse comando da política de drogas para um grupo completamente alinhado com a extrema-direita nacional, completamente alinhado com o governo Bolsonaro. Então, o ministro de Bolsonaro, Osmar Terra, que veio aqui para Recife a convite do governo de Pernambuco no mês passado, para falar num grande evento nacional de comunidades terapêuticas evangélicas. Não é nem sobre comunidades terapêuticas, na verdade, é o grupo mais extremista em que já determinam uma determinada religião como processo de cuidado na sua comunidade terapêutica. E isso é muito sério, porque como é que a igreja pode fazer isso, mas como é que o Estado, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único da Assistência Social, vai oferecer a conversão religiosa de uma determinada religião como alternativa e como seu principal método de tratamento para as pessoas com problemas com drogas? Substituindo políticas públicas que já existem. Exatamente. Então, é algo muito sério, né? Que não dá... não é nada contra a religião, pelo contrário, falando, inclusive, a importância das religiões e das pessoas que seja evangélicas, espíritas, seja religiões de matriz africanas, seja católico, seja pessoa que não tem religião. É importante a espiritualidade de uma maneira geral, mas não é essa a proposta de política pública em que um governo, uma prefeitura, um governo federal deve se colocar. E aí, por conta disso, como está muito alinhado ao ministro Osmar Terra, o ministro Osmar Terra o ministro de Bolsonaro não tem nenhum carinho, nenhum afeto pela redução de danos. Então, esse programa que coloca o Atitude discutindo em 4 continentes do mundo, né? O programa Atitude, essa geração pernambucana, saiu num livro que está sendo discutido no continente americano, no continente europeu, no continente africano e no continente asiático. Experiências de 7 países, né? Foi financiado pelo governo da Alemanha e experiências da Holanda, do Canadá, do Uruguai, da Indonésia, da África do Sul, da Espanha, e no Brasil saiu o programa Atitude. Infelizmente, essa coordenação dessa política de drogas, essa gestão, não teve nenhum interesse em contribuir. A gente foi até o governador, conversamos com o governador e pedimos o apoio, né? Se foi prometido uma série de coisas, mas como é um grupo que está muito mais alinhado ao governo Bolsonaro do que ao governo Paulo Câmara, acabou engavetando esse livro. E a gente que participou do programa, que participa dessa geração de redução de danos de Pernambuco, não achou que deveria ser um livro, né? Justamente numa época em que, no ano passado, os 2 símbolos de campanha política eram uma arma e um livro, a gente não poderia deixar de engavetar esse livro. A gente fez todos os nossos esforços para poder traduzir. Então, ele está traduzido para a população pernambucana ter acesso a essa informação do que está sendo discutido nos 4 cantos do mundo. E a gente vai estar aí lançando nos dias 9 e 10 de dezembro da próxima semana. Esse que você fala aqui, nesse contexto político também, porque, querendo ou não, a gente está falando de política pública que é atravessada, claro, pelo contexto político, pela ideologia política, inclusive, de quem está nesses lugares. E aí, essa criação, né, da Secretaria Estadual de Drogas, acho que tem um papel também importante nesse contexto aqui em Pernambuco, tanto do, talvez, desinvestimento. Será que é possível a gente falar de um desinvestimento na Atitude? Qual que tem sido o papel da Secretaria Estadual hoje para fortalecer ou, enfim,
para, de certa forma, estagnar o trabalho da redução de danos aqui no Estado, né? Uhum. Eu acho que eu posso falar desse lugar enquanto presidente do CEPAD, que é o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Primeiro, a gente pode falar do desinvestimento no próprio Conselho, né? A gente tem hoje uma sede que a gente conquistou com muito afinco, mas a gente é o conselho hoje mais pobre de todos os conselhos de controle relacionados ao controle social e das políticas sociais. Hoje, nossa realidade é que os trabalhadores estão com os contratos extremamente fragilizados, né? Acaba hoje o contrato Acabou semana passada o contrato da administrativa do Conselho, e a gente se equipe para trabalhar como é que se faz esse processo, né? E a gente com reuniões exaustivas junto ao secretário, mas sem resolução, né? Porque aí é aquela estratégia do cansaço. Você chama a pessoa, você conversa, você articula, você promete, mas você não faz, né? Então, de palavras, a gente também fica bem cheia, né? A gente está tentando criar... Hoje é dia de pleno do Conselho, e aí... Convido a quem quiser participar, é uma reunião aberta do Conselho, onde a gente debate a política de drogas no Estado, mas a gente precisa de que o governo reconheça e dê o espaço devido a que o controle social exerça o seu papel. Uhum. Né? Eu estou lá como representante do Conselho Regional de Psicologia, uma eleição da sociedade civil, e que para essa eleição acontecer, foi uma série de articulações internas tentando colocar a candidata do Saravida enquanto representante, mesmo não sendo uma pessoa que fazia essa articulação. Saravida, para o ouvinte, é uma comunidade terapêutica, uma comunidade terapêutica, uma das maiores, que é da missionária Michelle Collins, de Clayton Collins, que é o grupo que hoje manda na política de drogas aqui em Pernambuco. E aí, eu acho que o governo Paulo Câmara precisa se posicionar, porque quando ele coloca uma secretaria de política de drogas alinhada a Bolsonaro, ele está falando mais dele do que da gente. A gente está dizendo qual é o lado da gente. E o governo de Pernambuco está dizendo qual é o lado dele quando coloca esse grupo referenciando a política pública. E a gente está falando do Estado. Se a gente for para o município de Recife está tentando fazer uma conferência e a vereadora está criando interferência porque se coloca como representante governamental. Qual o papel de uma vereadora dentro de um órgão de controle social? Se é um órgão governamental entre secretarias e sociedade civil. Qual o interesse de uma vereadora dentro de um órgão como esse? Né? A mesma tentativa foi feita no CEPAD, mas a gente conseguiu intervir porque a gente conseguiu ter, naquele momento, um grupo que conduzia o processo de uma forma de garantir a participação, que é isso que a gente faz. Querer fazer conferência estadual, querer fazer conferência municipal, é querer referendar junto às pessoas qual é a estratégia que a gente quer enquanto rede de atenção psicossocial, enquanto suporte, enquanto política de drogas. Hora nenhuma a gente legou espaço às comunidades terapêuticas. Pelo contrário, a gente quer debater as comunidades terapêuticas, sim. A gente quer falar com os trabalhadores, a gente quer que tenham trabalhadores com direitos garantidos nos espaços, a gente quer que esses espaços não cometam violências como relacionadas a questões de gênero ou a religiosidade. A gente quer que as pessoas tenham direito, inclusive, de exercer a sua espiritualidade se elas tiverem esse interesse, e não como uma regra. Então, a gente quer, sim, debater todos os viés da política de drogas, mas, para isso, a gente precisa que as pessoas se envolvam e façam um debate aberto, plural, envolvendo todo mundo. Uhum. Então, é interesse hoje do governo fazer isso, pelo menos até então, o que a gente vem vendo na Prefeitura do Recife é uma série de dificuldades, apesar da sociedade civil estar lá, insistindo. A gente, no estadual, também temos uma série de dificuldades para fazer isso, mas estamos pautando conferência estadual há um bom tempo. Só que para isso a gente precisa do apoio do governo. Uhum. E qual é o apoio que a gente vem tendo hoje? A não ser a gente conseguir ter o espaço para fazer a reunião e as conquistas que a gente teve antes da entrada dessa gestão, porque depois disso não mudou muita coisa. E aí, de fato, você consegue materializar o que é que você está falando quando se deixa de investir ou se olha para o outro lado, né? Sim. E não faltam recursos, pelo menos, para serem colocados no campo das comunidades terapêuticas, por exemplo. Como eu falei mais cedo no primeiro bloco, o Ministério da Cidadania disponibilizou mais de 150 milhões de reais para as comunidades terapêuticas, né? Para mais abertura de vagas. Isso. Um dinheiro que poderia ser investido, inclusive, nas redes de assistência e de saúde. E insistindo nas violações, né? Assim, eu acho que há pouca fiscalização, né? Inclusive, das comunidades terapêuticas. Há pouca fiscalização e quando se encontra crimes absurdos de violações sobre a pessoa de se colocar enquanto, por exemplo, transexual, e quando entrar dentro do serviço, ela ter que voltar ao gênero de origem, porque eles dizem que não podem ter lá. A pessoa que tem uma religião de matriz africana não poder exercer isso porque ela é demonizada. E ela tem que virar de uma outra ordem. Há pessoas serem trancafiadas, há pessoas apanharem
Semana passada eu estava em Fortaleza e um companheiro nosso, que é Rafael Baquito, médico psiquiatra, falando de um caso de uma comunidade terapêutica em que um pastor pegou junto a outros usuários um outro usuário para bater. E esse usuário chegou no CAPS. Essa história chegou no CAPS, ao médico do CAPS. E essa história acontece todo dia. Quase todos os dias a gente recebe algum tipo de violação. Então, a reprodução dessa lógica, que é a lógica manicomial, que é a lógica de controle, que é a lógica de dizer como as pessoas têm que ter, é que tem que ser diluída. Não são os serviços, não é o serviço, é a lógica manicomial. Agora, se esses serviços funcionam nessa lógica e eles não querem mudar, então eles não podem existir na rede pública. Não podem receber recursos públicos, inclusive, serem apoiados pelo Estado brasileiro. Isso. E aí cabe a nós, enquanto sociedade, garantir com que as pessoas tenham cidadania e direitos básicos. Então, as pessoas não podem ser violadas naquilo que elas são. Enfim, acho que essa questão a gente precisaria, inclusive, de outros programas para continuar discutindo, e certamente a gente vai ter a oportunidade de pautar essa questão. Priscila, a gente está caminhando para o final do programa, e aí eu queria pedir também que vocês pudessem falar um pouco, como eu falei, nos dias 9 e 10 de dezembro, na próxima semana, acontece o Seminário Internacional, os 30 anos da redução de danos no Brasil, onde esse livro, chamado Limites da Correria, Redução de Danos para Pessoas que Usam Estimulantes, vai ser lançado, né, oficialmente, e vão ter uma série de debates com pesquisadores, com ativistas, com usuários também participando desse momento. Eu queria pedir, Ingrid, talvez você falar um pouco mais do que é que vai acontecer, para quem quiser acompanhar, como é que pode acompanhar. E a gente já está caminhando para o final do programa. Mas aí fica o convite para as pessoas poderem acompanhar esse debate, acompanhar o Conselho, acompanhar também o Atitude, acompanhar a Renfa, e a gente vai seguindo. Massa. Então, só para todo mundo que está ouvindo, quem quiser saber mais, né, se informar mais sobre como é que acontecem as articulações e as lutas sobre a redução de danos aqui em Pernambuco, procura as redes sociais da Escola Livre de Redução de Danos, do CEPAD, o Conselho Estadual de Política sobre Drogas também tem rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? E a Renfa também tem rede social, então fiquem à vontade para nos procurar e falar com a gente e se juntar nessa luta. O seminário ele vai acontecer agora dia 9 e 10, né, de dezembro, que é segunda e terça. No dia 9 à noite a gente vai ter o lançamento do livro, né, que vai ser um momento muito importante para nós, vai ser realizado ali na Universidade Católica de Pernambuco, no auditório G2. Infelizmente o auditório ele tem um espaço limitado, então a gente não pôde garantir que o evento fosse aberto. A gente abriu algumas inscrições, foram selecionadas, né, várias pessoas para poder participar do evento, mas quem não foi selecionado e quem não vai poder estar lá vai poder acompanhar o evento inteiro na íntegra, ao vivo nas redes sociais da Escola Livre de Redução de Danos. Né? Então, vocês vão poder acompanhar todos os debates, interagir, inclusive, com os debates, né? Se colocar para poder participar desse espaço. Vai ser um espaço muito potente, né? No dia do lançamento. A gente vai ter a Rafaela, que é da Holanda, uma das autoras do livro e também representante de uma experiência de redução de danos na Holanda, né? Também a gente vai ter representantes da África do Sul, do Uruguai, do Rio de Janeiro também, né? De espaços como o Espaço Normal no Rio de Janeiro, que é um espaço de acolhimento para as pessoas que usam drogas dentro da favela da Maré, né? Que é um espaço que vive em constante momento de guerra ali. Então a gente vai ter muitas pessoas, né, do Brasil inteiro. Luana Malheiro da Bahia, que trabalha com mulheres que são, né, mulheres que são redutoras de danos e usuários de drogas e vivem em situação de rua. Juma também Oliveira, que vai vir de lá do Distrito Federal, uma das grandes representantes, né, e referências desse debate da redução de danos há mais de 20 anos aqui no Brasil. Então vai ser um evento super legal, vai ter usuário, vai ter pesquisador, vai ter cientista, e estamos convidando a toda a sociedade para estar aí junto com a gente. Que massa. E aí chegou uma pergunta, e eu vou já responder a pergunta, na verdade, dizendo que acompanha as redes, inclusive acompanha assistindo a programação do seminário, que se a Escola de Redução de Danos, né, que está realizando também esse encontro, vai realizar mais seminários, mais momentos de debate com a população, que possa chegar e participar. Aguardem 2020. Aguardem 2020. 2020 tem muita coisa vindo por aí, porque eles estão organizados também para tirar nossos direitos, mas nós estamos cada vez mais organizados para avançar nessa luta em defesa dos direitos humanos, da redução de danos e de uma política antiproibicionista. Massa. Eu queria agradecer muitíssimo. Dá tempo só de uma obrigada. Sim. A Ingrid, a Rafael West também, a Priscila Gadelha, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas,
Esse programa foi produzido por Raíssa Ebrahim e por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais tiveram Carol Torpe e Larissa Rocha. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Marco da Lata. E a gente volta amanhã. Muito obrigada. E acompanha a gente nas redes sociais. Obrigada, gente, novamente. Valeu, obrigada a todo mundo. Bom dia nóis. Obrigado, gente. Diga ao povo dizer que que o governo da... O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM.